A graça e a paz, queridos, amém? Amém. Glória a Deus, amém? Amém. Estamos aqui na presença do Senhor para glorificar o Senhor. Alguns irmãos hoje não puderam vir, outros até estão trabalhando, mas estamos aí na presença do Senhor para buscar a Ele. E ainda tem o feriado do Carnaval, né? Então juntou, mas graças a Deus estamos aqui. Oremos pelos nossos irmãos que estão em retiro, que lá Deus possa estar falando, abençoando a cada um, em nome de Jesus. Todos os irmãos pegaram o boletim? Quem não pegou, tem ainda ali junto com o nosso irmão Ivan. Vamos abrir a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Hoje gostaria de falar de Cristo. O tema Cristo, a imagem de Deus. Amém? Verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 4. Nós vamos meditar em todo o capítulo, que são apenas 18 versos, mas nós iremos dar como introdução o verso 4, onde se encontra o tema da nossa mensagem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, verso 4, que diz assim: o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou repetir. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Vamos mais uma vez orar, pedir que Deus fale conosco. Incline sua cabeça. Você também que está conosco em casa, assistindo a live. Vamos orar, pedindo a Deus que Ele fale de forma graciosa conosco. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela rica e preciosa oportunidade de estar na tua casa, para poder ouvir a tua voz, para poder meditar na tua palavra. Queremos pedir que nesta hora o Senhor possa falar a cada um de nós aqui presentes e aos que estão em casa, que a tua graça se manifeste por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual o alvo do Evangelho? Qual o supremo alvo do Evangelho na vida do homem, se não resgatar a imagem que fora perdida de Deus na vida do homem? Nós não podemos esquecer que a pregação do Evangelho, ela tem como o fim resgatar aquilo que o pecado destruiu na vida do homem. O Evangelho não tem por alvo trazer uma vida boa para as pessoas. O Evangelho ele não tem por alvo trazer riquezas para as pessoas. Não tem como alvo principal fazer com que as pessoas não fiquem doentes, fazer com que as pessoas passem a ter mais e mais bens, conquistas e mais conquistas. Não. E é sempre bom lembrar que Ele pode, sim, acrescentar todas essas coisas.
Mas o alvo principal do Evangelho é resgatar a imagem de Deus na vida do homem. E para que a gente possa entender e compreender isso, nós só poderemos se olharmos para Jesus. Porque Jesus é o próprio Evangelho. E olha o que o apóstolo diz, que Cristo é a imagem de Deus. Porém, há um contraponto antes. Ele vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não pudessem ver, enxergar a luz do Evangelho de Cristo. A luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nosso ponto de partida nessa reflexão é entender que a minha vida, a sua vida, ela precisa estar nesse prumo. Ainda que outras coisas nós estejamos precisando, ainda que muitas coisas estejam faltando em nós, ainda que algumas dificuldades estejamos passando, mas a principal, nós precisamos entender que Cristo já nos deu. Cristo já, por meio da sua obra, já nos resgatou, já nos concedeu o Evangelho, que é a imagem de Deus. Fomos resgatados. E por que o apóstolo Paulo está falando isso? É bom a gente lembrar um pouco que o apóstolo Paulo ele escreve a segunda carta aos Coríntios, à igreja em Corinto, com o propósito de defender a sua autoridade apostólica. O que estava acontecendo? Na primeira carta nós observamos que ele traz algumas exortações duras, algumas repreensões, porque ele fora o pastor fundador daquela igreja, e ao retornar para outra cidade e deixar aquela igreja com outros pastores, muita coisa tinha acontecido e muitos ensinamentos foram introduzidos na igreja que desviava esse propósito da imagem de Deus, o Evangelho. E uma das principais fontes que ele vai escrever, a segunda carta já disse, é para defender o seu apostolado diante dos irmãos. Pastor fundador, mas que agora estava sendo rebatido, criticado. Porque Paulo, a crítica que era dada a Paulo, era que ele não transmitia a imagem de Deus. Ele não era um homem, aos olhos humanos, vitorioso. Ele não tinha pompa de um apóstolo das nações dos nossos dias. Ele não tinha pompa de alguém que prospera. Então, como é que Deus estaria com ele se Paulo era um pé rapado? Paulo era perseguido. Paulo sofria. Por onde Paulo ia, as pessoas não queriam estar perto de Paulo. Paulo passava necessidade, dificuldade, a ponto de, em algumas cartas, ele dizer que ele teve dificuldade de comer. Não foi isso quando ele disse que sabia padecer, a ponto de, ali aos Filipenses, ele falar que sei não ter nada, mas também sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele vai dizer, ele vai colocar que ele passa por dificuldades. E não é diferente dos nossos dias. A gente precisa entender que ainda hoje há muitos líderes, como na igreja de Coríntios, querendo trazer o Evangelho para a imagem deles mesmos.
Não é o evangelho de Cristo que revela a imagem de Deus, mas sim o evangelho do próprio homem, do próprio eu, do seu próprio ego, do seu próprio reino. E aí há muitos, como os coríntios, sendo enganados, vivendo essa ideia errada de que o evangelho é uma vida de só alegria, de só vitória, só coisa boa, de que ser crente não é sofrer, que você tem que determinar que as coisas vão ficar boas, que você vai ser curado, que não vai acontecer nada de mal na sua vida, na sua família. Haja vista aí, temos visto tantos absurdos que aconteceram nesse período de pandemia, quantas pessoas perderam a sua vida por ouvir ensinamentos errados, por não crer que assim como o sol brilha para todos, brilha para o crente também. O mesmo sol que queima a careca de um crente, também vai queimar a careca de um não crente. Então, os homens, no afã, a gente viu aí cada notícia de, não faça isso, não faça aquilo, e não, mas muitas vezes por causa do seu próprio ego, para mostrarem a sua própria imagem, para revelarem a sua própria imagem, não a imagem do Deus vivo, que só Cristo pode revelar. E eu tenho batido na tecla com os irmãos várias vezes, dizendo, o nosso evangelho tem que ser espelhado na pessoa de Jesus. Nós temos uma facilidade de replicar os ensinamentos de outros. Por mais admiráveis que tais homens ou mulheres tenham sido ou são na nossa atualidade, o nosso espelho, a nossa referência, o nosso ponto de segurança e de partida em todas as nossas ações é a pessoa de Cristo. Nada além. E por isso nos perdemos na nossa caminhada no Evangelho, porque acabamos pensando que temos que tal pessoa é um referencial de Cristo, tal pessoa é Deus na terra, é um homem, uma mulher de Deus. Pode ser, irmãos. Mas a imagem de Deus é Cristo. E se eu quero resgatar a imagem de Deus em mim, eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso entender que só Cristo pode me ajudar. Então, Paulo defende o seu ministério. E aí a gente vai ver de forma sucinta nesses 18 versos, que ele entra no ponto onde ele vai abordar essa defesa. Ele vem, a carta quase toda ele trabalha isso, mas nós vamos pegar isso por quê? Porque eu quero trazer essa mensagem para os irmãos hoje, porque tenha cuidado. Algumas advertências eu vou apontar. Tenha cuidado. Olhe para Jesus. Por mais que você goste de alguém, por mais que você admire um pregador famoso, por mais que você admire um escritor, por mais que você admire um irmão, o seu referencial de imagem de Deus é Cristo. Tenha cuidado. E aí, olhando para o apóstolo Paulo, a gente vai entender como esse homem mostra para os nossos dias como tanta coisa está errada. Quanto engano existe no nosso meio, nos nossos tempos. E a igreja precisa ser vigilante. Porque quando nós deixamos de olhar para exemplos da palavra, nós olhamos para o mundo e o mundo nos destrói. Porque não nos preparamos para a verdadeira luta que o Evangelho propõe para cada filho de Deus. Olha o verso 1. Olha o que o apóstolo vai dizer aos coríntios. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não
desanimamos. Então ele está usando na terceira pessoa, porque ele está falando em nome dele e dos companheiros dele de ministério. Mas Paulo ele está contrapondo a ideia de que ele não era chamado por Deus. E ele vai dizer, eu tenho esse ministério pela misericórdia que me foi outorgada. Então, o ministério chega ao homem de Deus, ao apóstolo Paulo, não pelos seus méritos, não porque ele era bonzinho. Pelo contrário, a gente conhece a história do apóstolo. Ele foi o quê? Um homem perseguidor, um assassino, alguém que tinha ódio da igreja de Cristo. E aí ele reconhece que o ministério chegou até ele pela misericórdia que lhe foi outorgada. O que é isso? O Espírito Santo entregou ao apóstolo Paulo. Então todo o verdadeiro ministério pastoral nasce da autoridade divina, da autoridade do Espírito de Deus. Então isso que o apóstolo vem falando, então ele diz, não desanimamos. Ele diz o quê? Já que eu tenho esse ministério, pela misericórdia de Deus, eu não posso. Nós, ele fala em conjunto com os seus companheiros, nós não podemos desanimar. As dificuldades são grandes, as lutas são tremendas, mas eu não vou desanimar. E aí ele agora vai discorrer, pelo contrário. Se ele não pode desanimar, pelo contrário, o que é que ele vai fazer? O que é que o apóstolo Paulo propõe? O que é que ele diz que ele vai fazer? Olha o que ele fala. Rejeitemos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Olha o que ele está dizendo. O que estava acontecendo era que existia um grupo de pessoas, de líderes dentro da igreja em Coríntios, pregando o quê? Procedimentos secretos. Talvez aquelas chamadas seitas de mistério. Aquelas revelações, aqueles cultos, de arrepio. Não sabemos, mas vai por essa linha. Do adivinhamento, são coisas, por isso que ele diz procedimentos secretos e vergonhosos. Quando a gente vê certas situações em certos lugares, em que acontece, você diz, Senhor, isso não é o Evangelho. Mas pessoas que são tomadas como líderes totalmente espirituais de Deus, e que tocam nas mulheres, tocam nos homens. Se vocês pesquisarem um pouquinho na internet, vocês ficam abismados, com coisas ridículas dizendo que é o Evangelho. E o apóstolo Paulo está falando aí, eu lembro, tempos atrás, quando o nosso saudoso pastor João Alfredo tinha todo o zelo pelo rebanho, e por isso que muitas vezes a gente não entende como o pastor sofre, e só quando você é pastor para você saber, Mas eu louvo a Deus porque a gente não tem esse problema aqui. Nosso rebanho não é um rebanho de ficar indo atrás de outras coisas. Graças a Deus. Graças a Deus que quando não vem, eu sei que está em casa. Por que não veio? Pastor, estava cansado, estava em casa, eu fiquei trabalhando, não deu. Não vou, dificilmente eu vou ouvir alguém dizer, porque eu estava em outra igreja, estava buscando, estava atrás de uma coisa nova. Graças a Deus. É o privilégio da nossa congregação. E é o que acontece. Eu lembro que o pastor João Alfredo, ele tinha um cuidado tremendo de estar advertindo aqueles irmãos que gostavam de ir para outras igrejas, de estar saindo, e saíam, e iam atrás de tudo quanto é movimento que estava acontecendo novo, e aí voltava, daqui a pouco, quando chegava na igreja para o culto, já queriam colocar a mesma coisa em prática. Aí o pastor, alto lá, calma.
Então o apóstolo Paulo ele está se contrapondo a esse tipo de procedimentos que são introduzidos dentro da igreja, que não é o evangelho de Deus. Que benefício essas coisas trazem? Ele diz que são enganosos, são vergonhosos. E ele diz, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Um homem totalmente sincero na sua pregação. Porque a palavra de Deus é simples. Ele está dizendo, não preciso misturar, não preciso temperar a palavra de Deus, porque ela já vem completa. Não preciso acrescentar coisa aqui, coisa ali, não. A palavra de Deus é suficiente para resgatar a imagem de Deus na vida do homem. Que é isso que o homem precisa, ser resgatado do pecado, ser resgatado do seu mundo perdido, ter o seu mundo interior transformado, que a gente vai ver mais na frente. Então, ele diz isso, mas por meio do claro. Olha, enquanto existiam reuniões secretas, aqueles ensinamentos secretos, fórmulas secretas, faça isso, como se fosse alguma coisa que não podia todo mundo saber. Ele está dizendo, não, pelo contrário. Na verdade, nós estamos aqui pregando de modo claro, um ensino público. Todo mundo pode ver o que eu estou ensinando. É isso que o apóstolo está dizendo. Todos podem ver o que nós estamos ensinando. E recomendamos a todos a terem uma consciência limpa diante de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Nós não fazemos coisas secretas, mas recomendamos que todos os homens ouçam aquilo que nós estamos pregando, todos os lugares. Todos podem ver a nossa mensagem. Então, queridos, e aí ele diz, verso 3, contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para que estão perecendo é que está encoberto. Ele vai falar, porque algumas pessoas estão tendo dificuldade de enxergar o que ele está pregando. Porque estavam dizendo, como eu disse, ele sofria, ele padecia, então as pessoas achavam que ele não era um homem de Deus. A gente percebe que ainda nos dias de hoje é forte esse ensinamento de que se um ministério, se uma igreja, ela cresce, ela se expande, é porque aquele homem que está à frente é um verdadeiro homem de Deus, mas aquele ministério que não cresce, aquela igreja que não tem uma ascendência tão grande no meio da mídia, aquele ministério não tem a presença do Espírito de Deus, ali não tem fé, ali são pessoas que não têm fé, aqui isso e aquilo. A gente tem visto ainda isso. Mas aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para que estão perecendo, é que está encoberto. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem enxergar a luz do evangelho, porque têm os seus corações enganados pelo inimigo, por Satanás, o Deus deste século. Olha o que ele vai colocar, o Deus dessa presente era perversa. Paulo é bem claro, mostrando para nós que o cuidado, o perigo que nós corremos de não enxergar Cristo. Então, irmãos, a gente precisa entender que quem é que se opõe a Deus? Quem é que o homem não se achegue a Deus? E por isso vai oferecer coisas enganosas. Lembra o que aconteceu na tentação de Cristo? Porque Cristo ele vem, ele encarna para nos resgatar, para nos levar a Deus, para trazer a imagem de Deus em nós. E o que é que Satanás vem? Propõe a ele o quê? Fartura, riqueza e poder. E quantos estão se perdendo aí? O Deus desse século perverso tem enganado muitos no meio da igreja, porque muitos estão totalmente com suas vidas destruídas, destroçadas, arrasadas pelo pecado, mas se tem um carro bom,
se tem uma casa boa, se pode comer o que quer, se pode viajar, fazer o que quer, está se achando bam, bam, bam. Mas tudo o que ele está vivendo está levando, conduzindo ele direto para o inferno. Porque se não for guiado pela glória de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, está sendo enganado. E por isso que Paulo diz isso. E a gente já falou nesse verso 4, e ele vai dizer, verso 5, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Qual o conteúdo da mensagem de Paulo? Qual o conteúdo do verdadeiro líder da igreja, do rebanho de Deus? Não ele mesmo, não o próprio homem, não as suas próprias ações, mas sim Cristo. Cristo é o centro da mensagem, Cristo é a razão da pregação. E ele vive, e olha, ele diz, não é só de palavras, não é só pregando, mas ele vai dizer a nós mesmos como servos por causa de Jesus. Olha o que ele está dizendo. Nós não aprendemos, nós pregamos Jesus. Nós servimos o rebanho de Deus como Cristo serviu. Nós servimos a Cristo. Então, o pastor, verdadeiro líder, é aquele que ele se preocupa com o serviço, não apenas em ser servido. Fica até em outro plano essa ideia, mas Paulo está colocando aqui, nós nos colocamos como servos por causa de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente vê hoje pessoas que são inacessíveis no Evangelho. Tem pessoas que se você for membro de tal comunidade, se você quiser uma agenda com o líder principal, vai ser a coisa mais difícil do mundo. Porque você vai entrar numa fila se tiver. Porque quando não, só os grandes acionistas têm acesso. Infelizmente. E aí, queridos, Paulo coloca que ele é um servo. Então, o Evangelho, ele chama o crente para servir. Não só os líderes, mas todos nós, a sermos servos uns dos outros. Ser crente é ser servo. O Evangelho resgata em nós a capacidade de nos doarmos uns para os outros. O Evangelho tira o pecado que nos coloca em um patamar acima do outro. É o pecado que faz com que nos achemos melhor um que o outro. A gente tem tido aí, nesses últimos tempos, dificuldades tão grandes de formação cultural na nossa vida, e por isso que há muitos que dizem que hoje o mundo é de mimimi. Mas não é, não, irmãos. É porque o mundo realmente precisa algumas questões precisam ser desconstruídas. A gente precisa olhar as pessoas de forma iguais. As suas escolhas, elas vão ser responsabilizadas diante de Deus. As escolhas individuais de cada uma vão ser responsabilizadas diante de Deus naquele grande dia. Porém, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, o filho de Deus, ele precisa aprender a olhar para todos de forma igual. Sem olhar para credo religioso, sem olhar para opção sexual, sem olhar para a riqueza, sem olhar para ser magro, ser gordo, ser preto, ser branco. Diante de Deus, e nós que somos filhos de Deus, temos que olhar para todos os homens e amá-los de formas iguais, com a disposição de servi-los, de ajudá-los, e no que couber a cada um de nós, levá-los ao amor de Cristo, resgatá-los
levá-los à imagem de Deus, mas não por meio do preconceito, do ódio. E aí por isso que há uma nova geração que luta, alguns de forma equivocada, porém há uma geração que pensa que devemos tratar-nos uns aos outros de forma respeitosa. Isso é fundamental. De onde vêm as guerras que nós estamos vendo agora? Que sempre haverá no mundo. E nos preparemos, viu? Falando de guerra, andemos preparados, as trombetas estão soando, e nós devemos, como crentes, estarmos alertas, porque a qualquer momento esse mundo está acabando. Cabe a nós orar pela paz. Temos que orar. Não vamos entregar, a Bíblia diz que o mundo vai acabar mesmo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Temos que continuar orando pela paz, lutar pela paz. Porém, irmãos, o mundo está com seus dias, a própria palavra diz que a natureza está gemendo, está entrando em colapso, ou já está. Não bastasse o que nós estamos passando com pandemia, desastres naturais, ainda vem guerra. Então temos que clamar e buscar ao Senhor poderosamente. Verso 6. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeceu a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é Deus que ilumina o homem, amém? É Deus que resplandeceu a luz em mim e em você. E aí, olha o que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo para que a igreja tenha a cara de quem? De quem? Eu quero ouvir mais forte, a cara de Cristo. Eu, pastor Luiz, eu, irmão Janeci, irmão Marcos, irmã Maria, a minha cara, a nossa cara tem que ser a cara de Jesus. Mesmo a gente sendo diferente, mas olhando para Ivan, com aquele bigodinho lindo dele, eu tenho que me parecer com ele com a cara de Cristo. Por quê, queridos? Porque o nosso rosto tem que resplandecer a obra que Deus fez em nós. E trazer a face. Porque ele fala a face de Cristo, é porque Jesus foi marcado pelo sofrimento. Jesus não foi altivo. Jesus não se exaltou, pelo contrário, se humilhou. Então, a igreja, por isso que eu tenho dificuldade de seguir certas condutas ou ideias, quando tal homem ou mulher que está à frente se mostra arrogante, se mostra altiva ou altivo, ou exaltado. Por mais que muitas vezes você olhe, está defendendo o certo. Mas, primeiro que Deus, que é a verdade, não precisa de defesa. E aí eu já começo a pensar, está querendo a glória que é de Deus. E aí nós precisamos ter cuidado e termos um certo... Porque a face de Cristo é a face de quem sofre pelo pecador, de quem sofre pelo perseguido, pelo aquele que está padecendo. A face de Cristo é aquele que ama, é aquele que deu a sua vida. E aí, queridos, verso 7. E aí ele vai dizer que tudo que acontece na vida dele, acontece porque Deus é bom, a misericórdia de Deus é boa, e tudo que acontece na vida do homem, da mulher de Deus, do crente, acontece porque Deus é quem faz. O homem não tem qualificação em si para fazer nada de bom no Evangelho. Olha o que ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder
que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Que homem maravilhoso o apóstolo Paulo está mostrando ser de Deus para nós. O exemplo que ele deixa para nós. E aqui, queridos, é um hábito comum dos viajantes na época de Paulo, ou até nas casas também, e até nos nossos dias. Na maioria das vezes a gente guarda os nossos tesouros em lugares que as pessoas não vão o quê? Pensar que está, né? Não é isso? A gente vai guardar no lugarzinho que o último lugar que a pessoa ia pensar era ali. Então os viajantes ou as pessoas nas casas guardavam seus tesouros nos potes de barro. Porque muitas vezes a pessoa é logo em algo mais valioso, porque aí, né, até achar, já tinha se perdido algum tempo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o homem, ele é esse homem, um vaso de barro, frágil, que nele mesmo não tem a própria estrutura dele, porque ele vai lembrar, até que a gente pode lembrar do vaso de barro, a gente vai lembrar da estrutura do homem mesmo, que é pó. O homem é feito do barro. Então, o homem, ele em si, se Deus não estiver na vida dele, ele não é nada. Então, tudo que até então estava acontecendo na vida de Paulo, a ousadia com que ele pregava evangelhos, o poder que se manifestava através da vida dele para cura e maravilhas, não vinha dele. Ele diz, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. E aí ele vai dizer o que acontece com esse vaso que se propõe a servir a igreja. O pastor Paulo, que está ali a serviço da igreja, o que acontece com ele e com todos os companheiros deles? O que vai acontecer? Olha, sofremos o quê? Pressões de todos os lados. As pressões vêm, mas o que é que acontece com aquele que está servindo a Deus, que está servindo o povo de Deus, que conhece a Deus, que sabe que Deus é a essência de tudo na vida dele? O que é que ele diz? A pressão vem de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Assim como o apóstolo sofria as pressões no serviço da obra de Deus, eu e você precisamos também entender que também sofremos pressões de todo lado. Mas não fique arrasado. As coisas estão difíceis. Você pode até ficar triste. Vai. Mas desistir, murchar, abandonar, não. Ficamos perplexos com os acontecimentos? Ficamos. Tem coisa que nos assusta? Assusta. Somos humanos. A gente tem medo, não tem? Temos. Mas não perdemos o que? A esperança. Aleluia. Somos perseguidos? Somos. Quantas vezes o cristão que é fiel, ele passa por apuros na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, na igreja, onde ele estiver, porque ele procura agradar a Deus, ele vai ser perseguido. E aí, mas ele diz o quê? Mas jamais desamparar. Ele foi isso. Paulo foi perseguido, Paulo sofreu pressão, ficou perplexo, mas ele não, olha o que ele diz, mas jamais serei desamparado. A confiança de que Cristo estava ao lado dele. Aquele que te chamou, aquele que chamou o apóstolo Paulo estava ao lado dele e ele tinha confiança. Ele não estava desamparado. Jesus te chamou, irmãos. Jesus chamou a sua igreja e nós não estamos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes a força é tão fraca que a gente fica tão murcho, mas aqui o texto está dizendo, não somos destruídos, porque
As portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você pode atravessar sem temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Aí ele vai dizer que o papel do líder, o papel do pastor é trazer isso aqui, ó. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Cristo morre para nos dar vida. Aquele que assume o papel de liderança na igreja, como o apóstolo Paulo, ele também morre para poder gerar vida em outra vida. E se você também quer gerar uma nova vida, você também vai ter que morrer. Quantas mulheres para parir um bebê passa por um apuro grande e tem o seu corpo transformado? Não é isso? Quanto suor um pai tem que gastar para poder criar um filho? Quantas noites perdidas uma mãe perde para poder criar seus filhos? E aí, queridos, a mesma coisa ele está dizendo aqui. Ele agora, ele tem uma chamada espiritual para gerar novos filhos, e ele juntamente com a equipe que trabalha com ele, tem um compromisso com Cristo e estão dispostos a pagar o preço, a morrer se for preciso. E eles estão dizendo aqui, pois nós, verso 11, estamos vivos, somos entregues à morte. Ele lembra do que Cristo ensinou, que aqueles que são chamados, lembra quando Jesus chamou os discípulos? Ei, vocês serão entregues o quê? Como ovelha para o matadouro. Quer ser discípulo de Jesus? Ah, que vida boa, é? Não vá não, viu? Que é isso que eu vou falar. Muitas dessas palavras de Cristo têm se guardado em segredo nas igrejas. Em muitas mensagens, né? Porque é só vitória, é só alegria, né? Agora só vitória. Cuidado. Tem vitória? Tem. Mas há um preço. Porém, a proposta do Evangelho é que somos entregues à morte todos os dias por amor de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Gostaram disso? Mas é isso mesmo. E quando você assume o papel de querer cuidar do outro, aí fica mais difícil ainda. De maneira que em nós opera a morte. É isso que ele está dizendo. É fundamental. Quando ele está dizendo que a morte está operando nele, ele vai morrendo, e enquanto ele morre, ele é como uma semente que está gerando outras vidas. Se eu e você queremos gerar outras vidas, nós precisamos morrer. Nós precisamos nos sacrificar, nos santificar, nos mortificar. Porque vai exigir dedicação. Quantas vão ser as noites perdidas? Quantas vão ser as noites de estudo? Quer ser uma moleca, né? Antes que se forme um novo ser,
um outro tem que morrer. E aí Paulo está dizendo isso: eu estou aqui morrendo para que vocês tenham vida. Mas vocês não estão entendendo. Vocês estão achando que quem de fato está gerando vida em vocês são esses homens pomposos que estão me criticando. Que eles acham que a vida se revela nas coisas boas, não ser aclamado pelo público, a ter os melhores assentos. Cristo, a gente tem que olhar para Jesus. Paulo está falando isso. Olhe qual foi o destino de Cristo, onde ele foi parar, na cruz. Que honra os homens deram a Cristo? A cruz. Mas aí e assim também temos que ser. E aí ele vai citar Davi no Salmo. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos. E por esse motivo falamos. Quem crer, fala. Quem não crer, se cala. Ele diz: temos certeza, verso 14, de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Eu estou morrendo, porque no dia que eu morrer, eu tenho a certeza que Deus, assim como ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vai me ressuscitar. Essa é a declaração de Paulo, essa tem que ser a nossa declaração. Vale a pena sofrer, para ver outros viverem, porque ainda que venha a ser preciso que a gente morra, mas a certeza de que a morte não será o nosso fim. A morte não é o fim do crente, porque ele vai ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Verso 15, tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Olha o que faltas ou desejos, porque Deus em Cristo já fez uma grande obra. O que Paulo está falando aqui para os irmãos de Coríntios é: irmãos, o que eu tenho sofrido é para que vocês sejam tomados de uma alegria, que a graça de Cristo venha transbordar sobre a vida de vocês, que vocês sejam fartos de vida. E olha agora o que ele conclui, nos 3 últimos versos, e a gente conclui também. Ele diz: diante de tudo isso, ele fecha assim: portanto, não desanimamos. Portanto, não desanimamos. Ele está falando que o trabalho, o labor de liderança que ele e os irmãos passam, mesmo tendo que enfrentar a morte todos os dias, sofrer pressões, dificuldades, lutas, perseguições, passar fome, não ter onde dormir, ser preso, ser açoitado, ser perseguido, tudo isso não tira a alegria de Paulo
Aí ele diz: ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. Olha o que ele está falando: o corpo pode estar padecendo, porque não é fácil, né? Ficar enfrentando sol, chibatada, perseguição, fome. O corpo vai sentir, não sente? É totalmente diferente de um corpo bem tratado, de um corpo cuidado. Então, o corpo que padece dificuldades, ele vai definhando. Então, Paulo está falando disso mesmo, ele não está falando de coisa espiritual, não. Ele está falando do corpo mesmo. Quem olha para ele diz assim: vixe, Paulo está acabado. Misericórdia. Vocês podem olhar para mim, a minha aparência não é boa, não, mas a aparência de Cristo merece. Isaías vai dizer que quem olhava para ele virava o rosto. Então Paulo tinha as marcas de Cristo. Por isso eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Agora ele diz que o corpo o exterior está se destruindo, mas o interior está em plena renovação dia após dia. Por isso que eu digo: o crente não envelhece. Quando você aceita Jesus, quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida agora é só rejuvenescimento. Você está a cada dia ficando mais novo e mais nova. Amém? Amém. Então o crente, ele não envelhece, ele se renova, porque é uma alegria. Aí ele vai dizer agora: por quê? Porque as aflições leves e passageiras, o que a gente passa aqui é leve. Paulo está dizendo que é leve. Ele está dizendo que o que ele passava era leve. A gente não passa nem um pouquinho do que ele passa, e a gente já chia, né? Imagina. Então, leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Tudo isso aqui vai passar, os sofrimentos vão passar, mas há uma conquista eterna. E aí ele encerra no verso 18: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois as coisas visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. A imagem de Deus. Fique de pé. A imagem de Deus resgatada em nós. Muitos que estão lá fora não vão enxergar isso, não vão ver. Vão olhar muitas vezes um corpo cansado, um corpo sofrido, mas nós temos a certeza de que Cristo resgatou as nossas vidas. Amém. E estamos vivos. E aí eu listei aí no boletim que diz assim: por meio da proclamação do Evangelho, a igreja deve transmitir ao mundo a imagem do Deus vivo, que é Cristo, encarnado, morto e ressurreto. A imagem de Deus é restaurada na vida de cada crente por meio da salvação. Cada crente, agora, por meio da obra do Evangelho, vive para revelar em si a imagem de Deus. Um pastor local, um líder, tem como alvo supremo servir a Deus no meio do rebanho, com a missão de transmitir as marcas da face de Cristo, jamais atrair o rebanho para si mesmo. Cada crente deve ter o cuidado de se espelhar em Cristo para viver uma vida que glorifica a Deus, para não cair no engano de líderes gospel que ofuscam o verdadeiro e suprimem o verdadeiro. Amém? Tenha cuidado. Cuide da sua vida. Olhe para Jesus. A imagem de Deus. Olhando para Jesus, nós estamos seguindo o caminho certo. Amém?
Nos resgata, Senhor, dos nossos pecados, nos resgata, Senhor, das nossas dívidas. Venha nos perdoar, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades. Que possamos olhar para esse texto onde o apóstolo Paulo nos inspira a andar conforme a verdade do Evangelho, que não é conforme a verdade do mundo. Há muito engano no mundo. O mundo nos tenta iludir, o mundo nos vende ilusões que nos levará à morte, que nos levará à perdição. Mas que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, entender que a nossa vida deve ser espelhada na pessoa de Cristo, naquele que sofreu, naquele que padeceu, naquele que morreu e ressuscitou por nós. O Evangelho é Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Por isso nós pedimos, Senhor, nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Sente só passar os anos rapidinho, queridos.